Senhoras e senhores, eu sou o Tadeu Rodrigues, esse é o podcast Literário Rabiscos. Obrigado a você que chega toda terça-feira comigo. Hoje estou sem a minha amada Lua Ferreira, ela teve um imprevisto, não vai conseguir gravar com a gente, mas já fica aqui o meu beijo e no próximo episódio ela está de volta. Lembrando vocês que quiserem participar do Clube de Conto Contemporâneo da Editora Reformatório, a parceria do Rabiscos com a Editora Reformatório, é só entrar em contato comigo através do podcast ou mandar um e-mail para contato@reformatório.com.br e participar. Lembrando que a gente divulga um conto por mês, no comecinho do mês, e na última segunda a gente discute o conto juntamente com o autor. Uma iniciativa muito legal do Marcelo Nocelli. E é isso, quem quiser participar está aberto aí, dá tempo e a gente vai trocando ideia. Bom, quem já chegou aqui já sabe quem é a nossa convidada hoje. É importante que se fale que o Rabiscos sempre preza pela literatura contemporânea e já tinha um tempo que eu queria falar mais sobre a literatura infanto-juvenil. A literatura infantil aqui, a gente teve papos muito bons com algumas pessoas dessa área, mas estava faltando e pela nossa curadoria aqui, até por indicação da Jéssica, a gente chegou na Patrícia Capella, que apresenta um trabalho lindo, 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 uma história que envolve um indígena, criança, e uma outra criança, um adolescente, ela vai falar melhor para a gente sobre isso, e ela apresenta então o seu livro Yarumim, a melhor lembrança. Seja bem-vinda, Patrícia. Olá, obrigada, Tadeu, pelo convite. Feliz, obrigado você por tudo. Primeiramente, nós somos colegas de duas profissões, agora você como escritora e também como advogada. Eu também sou advogado. Eu não sei se eu vou te parabenizar por isso, mas... Melhor não. Eu, na verdade, cancelei a minha OAB na pandemia. Né? Você fala do Rio, né? Eu falo do Rio, eu estou no Rio. Eu tinha uma OAB aqui há mais de 20 anos, já tinha um tempinho que eu estava pensando em cancelar, aproveitei a pandemia. Foi na pandemia que você deu uma bica no direito? Foi. E você quis mexer, você tem a editora, né? Eu tenho a editora, quase 8. E você estava fazendo paralelamente o trabalho jurídico? Na verdade, não. Na verdade, eu fiz uma migração depois que eu fiz uma pós-graduação em formação do escritor na PUC, que também foi minha casa no direito, né? Eu decidi entrar no mundo da literatura, definitivamente abandonar o direito. Eu só não tinha tido coragem ainda de cancelar a OAB. Aí agora a literatura te deu coragem, então. A literatura me inspira de todas as formas. Você decidiu ficar rica, milionária com a literatura no Brasil, então. Eu falo sempre para todo mundo, né? Eu falei assim, não façam essa loucura. Eu fiz porque eu tenho apoio e eu sou muito grata ao meu marido, que me apoia muito, e a família. Nossa, isso é ótimo. Quando a família compra as nossas loucuras, muito melhor, né? Não é? Mais uma coincidência também. Eu também sou o filho da PUC. Somos dois aí. Coincidências boas aqui. Eu queria que você falasse um pouco desse livro maravilhoso. Vou deixar o link para o pessoal aqui em casa que quiser comprar, que quiser conhecer também, está aqui na descrição o link do Yarumim. Você está contando para a gente o que é Yarumim, como surgiu isso. Eu vi no release aqui, é super legal a história, assim, né? O que te motivou. Queria que você contasse para o pessoal de casa. Bom, vamos lá. Yarumim é um nome de uma pessoa que inspirou um colega nosso, escritor também, e que participou de uma oficina comigo. E o desafio na oficina era a gente sortear um nome de alguém importante em nossas vidas, e eu sorteei o Yarumim dele. E me veio essa inspiração, porque é um nome incomum, né? E é um nome que não tem gênero também. Uhum. E me veio essa inspiração, pensando na etimologia da palavra, Yara me remeteu a Yara, né, das lendas, e o Min
para mim, foi de curumim, para rimar. Achei ótimo isso. E eu resolvi juntar esses dois significados aí para Yaromim e criei uma personagem indígena. Que não necessariamente tem a ver com essa pessoa importante desse colega seu de oficina, né? Olha, eu até fui atrás dele para ver se descobria alguma coisa, se fazia algum sentido. Eu gosto de dizer que eu, de vez em quando, tenho uns insights, assim, meio, não sei, surrealistas. E já acertei algumas vezes, e aí fiquei pensando se eu tinha alguma razão para estar pensando isso, e fui atrás dele para descobrir e não o encontrei mais. Ele sumiu do curso, eu nunca mais vi os livros dele nas livrarias, e eu não vou falar o nome dele, eu acho que para preservar, deve ter algum motivo para ele ter sumido, mas fiquei pensando que nada é por acaso e que não existem coincidências. Ele acabou sendo uma figura importante para você, né? Ele acabou sendo uma figura importante que desapareceu, mas ainda é importante. Às vezes a Então, se por missão dele acaso ele foi estiver essa. ouvindo a gente, eu ficaria feliz se ele entrasse em contato. Acredito que não tenha muitas pessoas que tenham Yaromins na vida, né? Que tenham passado Será, pela gente? vida. Será que alguém vai entrar Nossa, em contato com a gente? se alguém Me quiser entrar em avisa, tá? contato com o Rabiscos, eu garanto sigilo, hein? Tá, mas me avisa. Ô, Paty, e no começo do livro, antes de entrar propriamente na história, que é uma história muito bonita, a sensação que eu tenho é que você se desculpa muito, né, nessa introdução. Você quer pedir muitas desculpas, explicar muito os motivos que te levaram a escrever sobre os povos originários, né, como personagem principal. E queria que você falasse isso. Por que tanta culpa? Tem duas coisas aí, Tadeu, que assim, primeiro eu queria... Yaromim acabou virando uma personagem principal porque ela dá nome para a história, mas de fato ela não é uma personagem principal, ela não tem fala, e sim, eu me desculpo em termos, porque eu sei que o lugar que eu habito dentro da sociedade não me dá esse lugar de fala para abrir a boca da Yaromim e colocar palavras na boca dela, tá? Então, ela não fala, mas ela é admirada. Ela é admirada por um personagem principal. E o meu desafio estava aí em querer, não sei se me desculpar, não, mas ponderar entre o papel da escritora, que eu acho que foi muito importante, muito inspirador e significativo, né? A gente fala muito do quanto a escrita é inspiração e é trabalho também, é suor. O escritor está toda hora trabalhando isso. Mas eu tenho um outro lado, que é um lado comercial que eu preciso observar, que é o lado da editora. Eu preciso levar em conta que resposta o público vai dar se Yaromim cair nas redes, né, de fato. E eu comecei a ouvir algumas pessoas, alguns especialistas, e ouvi críticas muito severas, muito fortes, que me impactaram, e num primeiro momento me deixaram com medo de seguir em frente. Mas eu acho também que o Yaromim, tendo sido escrito por mim, né, que eu sou branca, hétero, numa família tradicional, da PUC, né, filha da PUC, então, eu acho que talvez o Yaromim chegue num lugar que livros escritos por pessoas que têm lugar de fala, né, talvez não cheguem. Né? Eu tenho colegas minhas que debatem comigo, principalmente da galera conservadora do direito, tem gente que debate comigo questões que estão aí toda hora nos jornais e que precisam ser comentadas, né? Assim, a gente precisa estudar a história com um outro ângulo, para falar dos povos originários, para falar da escravidão, para falar do que acontece
com o povo que precisa deixar sua casa, sua mata, e buscar emprego no garimpo, para morar junto com uma população ribeirinha que agora está aí morrendo de câncer, né? São temas muito pesados e que eu acho que o Yaromin traz de uma forma leve, sabe? Ele traz com um olhar amoroso, ele traz com um olhar afetivo para quem é jovem, quem é o adolescente que está ali naquele ambiente. A gente não convive, eu não convivo, né? Eu estou na cidade, eu sei disso. Então, talvez por isso eu tenha me preocupado em fazer essa ponderação logo no início. Eu já ouvi críticas que disseram que eu devia ter colocado no final. Eu gostei no começo, eu acho que você tem razão, é mais ponderação do que desculpas, de fato. E eu vi que você mostrou para pessoas, né, inclusive a Júlia Dorico, que participou aqui já do Rabiscos, que falou bastante sobre literatura indígena. Foi um episódio muito enriquecedor, ela deu uma aula que indicou um monte de nome de autores indígenas também. E essa discussão, eu até quis começar por isso, Paty, porque ela de fato é importante porque nós podemos falar sobre as coisas, nós podemos criar personagens que não têm necessariamente a ver com a nossa identidade minoritária, mas que até de forma empática mostrar isso, até ter um empenho. Por exemplo, a gente teve aqui no Rabiscos o Júlio, que ele é da FLUP, do Festival Literário das Periferias do Rio. Ele faz um trabalho maravilhoso na FLUP há muitos anos. Ele era um dos fundadores junto com o Écio Salles, e o Júlio decidiu fazer a FLUP na contramão das homenagens para o centenário da Semana de Arte Moderna, e ele deu como tema o centenário do modernismo negro, que também acontecia naquela mesma época junto, que é uma coisa que ninguém fala, né? E a equipe do Júlio é predominantemente negra, todas as mesas eram negros falando sobre a história do negro, então foi muito legal essa FLUP desse ano, foi muito enriquecedora, foi muito boa. E eu recebi críticas no Rabiscos porque eu trouxe o Júlio, que é o criador da FLUP, porque o Júlio é branco. E ele falando sobre o modernismo negro. Eu até fiquei preocupado na hora, eu falei, nossa, deixa eu conversar com alguns amigos dos movimentos negros, só que como eles conhecem o Júlio, foi unânime, falou, não, pelo amor de Deus, o Júlio faz pela comunidade negra muito, ele faz muito, nós estamos muito bem representados, porque o que o Júlio faz para a comunidade negra, de criar e tal, aí eu fiquei um pouco mais tranquilo, porque eu preocupo com a curadoria, mas eu acho que se a minha preocupação, ela tolir a gente de poder falar, de você criar um personagem indígena, por exemplo, a gente está indo para um lado muito errado, né? Eu acredito isso. E essa preocupação que você faz no começo, eu particularmente gosto que seja no começo, que é para mostrar, principalmente para os haters de plantão, né, para as pessoas que já vão ler assim, olha, não é indígena, está escrevendo uma história indígena. E você faz muito bem quando você cita o Zé de Alencar, né, que fala também da ocidentalização do mundo indígena. Eu acho que você faz muito bem isso, porque, olha, eu estou dando um novo prisma para isso, né. E já emendando, né, esse comentário estendido meu, mas já emendando na próxima pergunta, sobre essa preocupação mesmo, agora já falando da personagem em si, essa preocupação da ocidentalização do indígena, né, o indígena que sai da aldeia com a sua mãe para vir atrás do minério, né, do ouro, né, como que foi isso, assim, por que esse viés? Olha, Tadeu, eu descobri, é um livro que traz traz muitas questões, né? E eu descobri que era uma grande questão, inclusive para os indígenas, uma questão de preconceito muito forte entre alguns povos, tá? Eles não aceitam alguns, e assim, eu não quero falar quais, e também não escolhi para Yanomami um povo só, uma aldeia, porque eu achei que era muito limitante e talvez pudesse causar ainda mais problemas de questionamentos do tipo, a gente não é assim, sabe? Então, eu descobri com um estudo do professor Estevão Fernandes, que é lá de Roraima,
que algumas aldeias, elas têm muito preconceito com indígenas homossexuais. Eles dizem que esse tipo de coisa não existe, sabe? Não faz parte do universo deles. E é muito sério isso, e eu vejo muito pouca notícia, por exemplo, mas existem casos de expulsão da aldeia, existe caso de ameaça de morte. Coisa que a gente vê com frequência, né, aqui, e que fica silenciado porque são povos indígenas, né, porque são minorias. Então, foi um assunto que eu trouxe no livro de uma forma muito discreta, muito sutil. Então, assim, quem sabe um pouquinho sobre esse assunto vai perceber. E aí, quando eu fui pesquisar e descobri que nos Estados Unidos tinha, né, uma aldeia que dizia que era uma aldeia de 2 espíritos. Uhum. Então, as pessoas que mantinham relações homoafetivas eram muito bem recebidas nessa aldeia, nessa tribo. Acho que tribo já é uma forma estereotipada de se referir, mas foi assim que eu li na matéria. Uhum. E eu gostei dessa coisa de ter 2 espíritos, sabe? Eu achei isso inspirador, mas sabendo que podia ser uma motivação para tirar a Yaromin do lugar dela e levar para esse lugar onde a história iria se passar, serviu, sabe? Serviu bem até. Me serviu como uma luva. E eu conversei muito com o professor Estevão Fernandes e ele gostou do livro, ele leu o livro, ele gostou de eu ter usado o livro, foi ele que me indicou a Júlia do Rico, e isso me deu muita força para continuar, sabe, para não desistir do livro. Eu preciso contar que antes mesmo de eu conversar com a Júlia, que foi a pessoa determinante, assim, nessa minha decisão de publicar mesmo, antes eu já estava, o que me deixa muito em dúvida, né? Eu já tinha essas ilustrações maravilhosas feitas pela Marília Pirillo. E a Marília, ela entendeu o que eu queria passar quando ela trouxe um personagem principal que você olha e não identifica o gênero, porque não precisa, sabe? Então, e isso eu acho que é o mais importante em Yaromin. Yaromin dá margem para muitas conversas, muitas discussões, mas eu acho que essa é uma discussão que surpreende as pessoas e pouca gente fala. Quem vem falar comigo Teve uma professora minha, a professora Sandra Medrano, eu faço uma pós-graduação em literatura para crianças e jovens no Instituto Veracruz, de São Paulo, e a professora Sandra, que é especialista em livro-álbum, ela chamou atenção para isso e ficou surpresa e encantada, né? Assim, ter vindo dela um comentário tão bacana foi ufa para mim, sabe? Quando você fala assim, então tá, então estou no caminho certo, vou seguir em frente. Eu acho que facilmente uma leitura, talvez, de uma sociedade cis, patriarcal, facilmente você identifica a personagem Yaromin, na figura feminina, e o menino, né, que está falando. É muito fácil isso, acho que, uma primeira leitura. O que eu achei interessante é que se a gente conseguir contar essa história para a criança, trazendo a figura do personagem principal como uma figura feminina, você consegue mostrar a sutileza do amor homossexual. E meio que você consegue jogar isso na mão dos pais, por exemplo, né? Ou a pessoa que vai ler com a criança, ou a pessoa que vai ler... A gente cogitou não entregar o gênero desse personagem principal. E aí, eu tive que escolher. Né? Assim, quando a gente escreve, você sabe, você não pensa em para quem você está fazendo o livro, né?
Mas nesse momento eu tive que escolher. E aí eu vou falar com que público? Né? Eu vou falar para a criança que não importa? Será que ela vai alcançar? Porque se ela é uma criança de uma família cis patriarcal, ela vai enxergar o menino que gosta de uma menina. Uhum. Se ela é uma criança de uma família homoafetiva, ela talvez enxergue uma menina que gosta de uma menina. Talvez, porque a gente não sabe como é o ambiente da escola e tudo mais que influencia no pensamento dela. Como eu, assim, como eu disse antes, assim, como eu queria falar com um público parecido comigo, para tentar mudar essa chave de pensamento, eu precisava deixar claro que a gente tem necessariamente uma leitura preconceituosa e que isso faz parte da nossa educação, da nossa criação. Existe um preconceito estrutural, sim, né? Mas as pessoas negam o preconceito estrutural. Assim. Com esse livro eu consigo provar isso para elas. As pessoas Sabe? vão querer Várias vezes justificar, não, ele é um homem, sim, olha aqui o desenho, olha isso aqui, olha... É impressionante, muita gente fala assim, nossa, mas jurava que é um menino. Preconceito seu. Total. E eu acho que até o jeito que é tratado, Paty, eu falo por mim, assim, eu não tenho filho, mas, por exemplo, se um pai que nota que o filho está descobrindo sua sexualidade, a sua sexualidade está sendo homoafetiva, talvez seja até um modo de introduzir esse assunto, o seu livro. Por isso que eu acho a importância. Às vezes o pai não sabe como chegar na criança para falar, né, no adolescente, e o seu livro eu acho que pode ser uma chave de abertura. E até pela grandeza da diferença de uma relação, porque não é uma relação entre dois urbanos, é uma relação entre uma pessoa de um povo, né? Não vou falar urbano, porque é um povoado, mas um povo com um indígena. É mais Culturas um motivo. diferentes. É mais um motivo para falar, olha, o amor, ele está em todos os ambientes. Né? Ele chega a todo Ele mundo. independe, né? Ele sublinha. E assim, eu dedico ao meu marido, e digo isso lá na dedicatória, né? Ao Arthur, porque o amor sublinha as diferenças. Sublima, né? As diferenças. Uhum. E... é isso, assim. Eu só queria falar de amor, gente. Sem precisar falar Sem da precisar onde falar está de ele, né? nada mais, sabe? Mas eu Mas eu acho muito entendo que é importante. necessário, eu entendo que é necessário a gente conversar, e eu fico feliz que Yaromin seja um mote, né, uma base de apoio, um instrumento de conversa. Eu sei também que a literatura ela não tem que servir para nada, ela pode ser só para ser usufruída, e é maravilhoso se for. Agora, se ela pode servir também, vamos usar, né? Vamos. Até porque hoje o combate ele está muito desleal, né? A nossa sociedade preconceituosa, ela grita muito, ela faz muito barulho, né? Independente de religião, mas as pessoas fanáticas religiosas, os conservadores, eles gritam muito sobre isso. Então, Eles ocupam lugares com voz, né? e com importância, né? Então, se a gente consegue fazer, de certa forma, chegar a mensagem diferente disso para o pai ou para a mãe que está ouvindo aqui hoje, que pode ter um caminho diferente, que tem pessoas que são normais, né? Porque o jeito que eles pintam parece que a gente não é normal, né? Nós somos todas pessoas problemáticas, com problemas, sendo que é muito mais fácil notar um problema de sexualidade dos conservadores, das pessoas que gritam muito contra isso. Né? Essa fixação que eles têm por essa moralidade, né? Por essa perfeição que eles não conseguem entregar também. Por isso que eu também acho da importância, né? E assim, é um falso moralismo tão escrachado. Hoje eu vi um meme que eu morri de rir, não sei nem se a gente pode falar disso aqui no programa. Pode tudo. Gente, quem cresceu ouvindo Mamonas Assassinas, vendo a banheira do Gugu, como é que pode ser moralista, sabe? Boquinha da garrafa. Boquinha tchan. Adoro, sabe? Acho que todo mundo pode dançar o que quiser. Também acho, eu sou dessa. Eu gosto.
E a gente tem um boom de produtor de conteúdo, por exemplo, os pais, a gente está falando dos pais conservadores aqui no tom crítico que temos, né? Mas os pais às vezes querem controlar tanto um filho e você, autora de um livro infantil, você compete com produtores de conteúdos que estão educando a criança que estão na internet. Então, não necessariamente o pai tem Então, acesso a vamos tudo, né? entrar neste debate. O negócio é Vamos. o seguinte: por que eu não compito? Porque eu faço livros e eles estão nas redes sociais, A minha né? pergunta é justamente isso, assim. Como que são essas diferenças, assim? Pode continuar, desculpa. Não, imagina, é muito difícil concorrer. Então, assim, eles têm aí os algoritmos a favor deles, né? Eles têm já um séquito de seguidores, e eu que venho de um lugar onde eu não tinha, eu era mais uma, porque a verdade é isso, né? Se você olhar para essa gama de famílias tradicionais, é tudo meio igual, assim, né? Ninguém tem uma voz em especial, escapa um ou outro, porque faz uma coisa que transcende a Uhum, normalidade, né? Entre aspas, que nem a gente está chamando do que é normal e do que não é. uhum, Mas eu fazendo livro e ficando atrás do computador, né, da máquina de escrever, eu não tenho como competir. Eu preciso entrar no mercado, né? Eu preciso ir vender em livraria, mas eu preciso também estar na rede social, eu preciso falar, eu preciso estar aqui conversando com você. E poxa, né, eu tenho 2 filhos, eu tenho uma vida de trabalho também que é puxada. Eu não fui treinada para. Aliás, isso era um problema no direito. Eu não conseguia falar nas audiências, eu tinha problema para ir lá no tribunal. Eu ficava roxa, cheia de placa vermelha, começava a suar. Eu não gosto assim disso, sabe? Se precisar fazer, uhum, eu faço. Agora, na pandemia, eu tive que me desdobrar, porque a uhum, gente, na editora, tinha que fazer lançamento online. uhum, E eu acho assim, como são livros que eu faço lá, e assim foi com o Yaromin, uhum. eu tenho propriedade para falar desse assunto, né? Me arriscar a falar de outros assuntos, eu não vou conseguir ser influencer, né? Eu não vou conseguir bombar nas redes e viralizar. Então, eu fico aqui quietinha no meu canto, tentando entrar no mercado e conversar, assim, eu acho que eu vou no boca a boca e eu vou conseguindo, né? Não tem como você não ter essa preocupação tendo uma editora, né? Porque Não tem você precisa como, saber, né? Você precisa entender o mercado, onde que tá, né? Onde que a eu gente vai fiz chegar. parcerias, a gente toda hora faz parceria, tem um contador de história aqui, os autores da Quase Oito, eles são muito presentes nas redes, isso é muito bacana, ajuda Uhum. bastante, Isso é bom. mas Patrícia, pessoa física, eu tenho uma dificuldadezinha de me expor, sabe? O Paty, quando a gente lê a história também, dá uma sensação gostosa que, agora, falando também desse mundo tecnológico, de rede social também. Eu tenho 38 anos, então quando eu era criança não tinha também rede social. E a sensação que eu tenho quando eu li o livro, é daquela segurança da gente ter um lugar gostoso para voltar, sabe? Você mostrar para a criança, olha, o mundo pode ser incrível sem computador também. O mundo real pode ser incrível também. Ah, Teve isso sim, também, não? isso é uma coisa sempre presente no meu trabalho, né? Tanto nos meus livros, quanto no que eu edito para outros autores. A gente traz sempre o olhar da criança, às vezes é um olhar de afastado, né? Um olhar de saudade mesmo, de melancolia um pouco, às vezes é muito presente, a brincadeira é muito presente. E eu acho que no Yaromin tem essa brincadeira muito presente, assim, apesar dela estar falando de um lugar de depois, né, de uma lembrança, as brincadeiras de uma infância sem
iPad, sem telefone, né, sem telinha, aquela infância mesmo, que foi um pouquinho do que eu tive quando eu ia lá para Minas Gerais, na fazenda do meu avô, brincar e botar o pé no chão, jogar bola de meia, sabe, fazer essa coisa de correr entre as árvores, subir, trepar, pegar manga, ficar cutucando a árvore para a manga cair. Gostoso, né? É uma delícia, assim, é um lugar de saudade também, Me né? fala A um pouco, infância. você já falou mais ou menos um pouco da sua relação com a ilustração. Desculpa, o nome da Marília ilustradora? Pirillo, a Marília ilustradora. Pirillo, a ilustradora. Queria que você falasse um pouco disso, um pouquinho mais. Você falou um pouquinho agora, mas queria que você falasse um pouquinho mais. Como que foi a ideia da ilustração? Onde você conheceu a Marília? Como que foi? Marília é uma grande ilustradora aqui no Rio. Na verdade, ela é do Sul e mora aqui no Rio há alguns anos já. Ela tem muitos trabalhos incríveis. Eu super recomendo entrar no site dela. Então, é mariliapirillo.com. Ela tem trabalhos incríveis para a infância, assim, há muitos anos ela trabalha com isso já, e se eu não estou muito enganada, o Yaromi foi o mais juvenil, assim, dela, sabe? Legal. A gente decidiu fazer, porque como eu queria atingir os pais, né, porque eu queria que os pais lessem com seus filhos que estão nessa fase de descobrir o amor, e ele traz poucas cores, né? Você repara que ele é marrom, ele é o marrom dessa terra, né? Porque a gente está falando de um lugar de uma população ribeirinha, então que tem a lama, tem a terra, tem o rio, ele tem o azul muito forte, e ela fez um branco que ficou assim, o contraste é muito maravilhoso no branco. Mas na hora de fazer o projeto gráfico, a gente quis trazer uma coisa mais da terra mesmo, assim, e eu pensei no papel reciclato, que é um papel que a gente não usa muito para livro infantil. Ele é Verdade. até um papel mais carinho, assim, sabe? O projeto tem a capa dura, então eu queria dar essa cara, assim, de tipo, um adulto vai se apaixonar pelo projeto gráfico, independente da história que está ali dentro. Seu olhar de editora, né? Percebe? Percebe como essa coisa do amor está sempre em primeiro lugar? Uhum. Essa foi a grande intenção. E ela fez uma Yaromin maravilhosa, que eu acho que qualquer um se Nossa, apaixona tem por cenas ela. incríveis, tem cenas incríveis, De fato, é um livro muito bonito, é muito bonito mesmo. Desde a melancolia do cachorrinho deitado na porta de uma casa, Uhum. até a pipa voando no céu, É. sabe? O olhar dos personagens em sala de aula, né? Quando a professora está lá. Você sabe que quando eu vi o desenho da pipa, eu falei, ó, aqui eu já tinha conversado com a Jéssica sobre a homossexualidade, né, que pode desprender do livro. Eu falei, ó, aqui o preconceito vai falar, olha, tá soltando pipa é menino. Ah, tá vendo? Eu nem pensei nisso, assim, Olha até só. porque, assim, a minha filha estava outro dia soltando pipa e a gente Sim, viajou para um lugar aberto, maravilhoso, e aí e é tinha uma uma delícia grama e mesmo. ela soltando pipa, o vento não ajudava, mas ela não desistia. E o que eu acho bacana falar também da ilustração é Uhum. que a gente mudou o final. Uhum. A gente mudou o final. Eu vou ver se eu resgato a primeira ilustração dela, porque o texto diz, né, que tem um beijo. Uhum. Ai, não sei, a gente pode ficar dando spoiler aqui. Ah, de leve, de leve. Eu fico meio assim, mas a ilustração não mostra. É. E chegou um momento que eu tinha que decidir o que a gente ia fazer, se ia escrachar logo tudo de uma vez e tal. Eu Uhum. falei, vamos botar no texto e botar na imagem, vamos botar só na imagem e tirar do texto. Como é que a gente vai fazer dialogar aí a narrativa da imagem com a narrativa do texto, né? Para elas se complementarem e não virar uma legenda. Então, isso tudo E foi ela chegou a pensado. fazer o desenho do outro final Ela fez um desenho do outro final. com um beijo.
Com um beijo. Fiquei curioso agora. Faz um outro com o segundo Eu final. achei que ia chocar muito, sabe? Porque... Mas aí nesse desenho estava explícito que eram duas meninas ou não, necessariamente? Sim, sim. Tá. Interessante. O tempo todo teve a ideia de trazer a minha protagonista como a menina no final, só no final. Mas o beijo é que a gente ficou em dúvida. Você é mãe, né? Eu sou mãe de 2. Quantos anos eles têm? E madrasta de 1. E madrasta. O meu enteado tem 22. O meu filho tem 13, o Francisco. E a Maria Clara tem 8. Legal. Você está falando para muitos pais e você tem uma possibilidade de mostrar através da sua história formas de se falar sobre isso, né? Não necessariamente nós estamos falando com pessoas que estão envolvidas em literatura, até porque eu acho isso muito legal, que o Rabisco chega em pessoas que não gostam muito de ler às vezes, mas gostam de ouvir o que está acontecendo na literatura contemporânea. Mas como que você acha que o amor pode chegar num lar que atenue, que seja tão doce quanto foi no seu livro, quando um pai ou uma mãe tem alguma dificuldade de chegar no filho e falar sobre isso, às vezes por um preconceito familiar, às vezes por um preconceito do companheiro ou da companheira. Como que você acha que o amor consegue prevalecer isso e de certa forma, ajudar quem está ouvindo? Eu acho que o Yaromin, ele tem esse papel, sabe, de servir de mediador do diálogo entre um pai e um jovenzinho que está começando a se apaixonar e entrar no universo, descobrindo no universo da sexualidade, né? Porque são 2 etapas. Tem o primeiro amor e tem esse universo da sexualidade que não necessariamente vem junto. Eu sei que agora eu acho que está meio precoce. Eu não sei se eu posso falar que é precoce, tá? Eu sei que as coisas mudam também. Uhum. Mas eu posso falar da minha época, né? Na minha época tinha essa coisa de ficar e tal, mas ter relações sexuais era um outro momento. O Yaromin, ele fala desse primeiro momento, mas tem a descoberta do corpo, né? Tem a descoberta do desejo. Essa é naquela nada nua, né? Eu recebi uma crítica, Tadeu, de um... Eu não vou falar quem é, mas é uma galera que entende muito de literatura para criança, eles falam muito, indicam excelentes livros sempre, mas eles falaram assim, a gente não fala de desejo para criança. E por incrível que pareça, a Quase 8 tem um livro que chama A Ilha dos Desejos Ainda Não Desejados. Então a gente fala sim sobre desejos, né? As crianças, elas nascem desejando. Então você não pode não querer falar sobre desejo com a criança. Você pode falar sobre o momento certo de realizar o seu desejo, a forma como você pode realizar, ou se você não pode realizar por algum motivo, que seja um motivo de crença familiar, de crença religiosa, que seja. Mas você pode falar sobre desejo. E o desejo existe, ele é inerente. Então, o Yaromin, ele é esse instrumento de falar sobre isso. Assim, olha, o que você está sentindo é super normal. Mas esse é o momento, é real, né? É viável. Agora, o que o pai está sentindo, aí eu acho que o pai ou a mãe, né, o responsável, ele vai, né, precisa de uma ajuda, tem muitos profissionais que são capazes de ajudar, tem muitas pessoas que estão nas redes sociais falando sobre isso, sabe? Então, vamos normalizar o amor, gente, sabe? Não é para complicar, a vida já é muito complicada para a gente complicar as relações afetivas com as pessoas que a gente ama. O que eu penso é o seguinte, assim, eu tenho um filho de 13 anos, eu não tive opção, assim, eu cresci ouvindo os meus pais falarem coisas preconceituosas, então eu não tive opção, eu cresci com uma cabeça preconceituosa, assim, até chegou um momento que deu um clique, eu falei assim, mas eu não sei se eu concordo com isso aí que ele está falando, não, que eu acho que é um momento tarde da adolescência que a gente fica rebelde, né? Aí começa a achar que pai e mãe nunca tem razão. Então,
Eu acho que os meus filhos, eles vão entender o universo do amor, das relações afetivas, já de uma forma mais aberta, porque a gente tem o Hieromim, que a gente fez o Hieromim, né? Então, pode falar. Não, eu só ia complementar dizendo assim, ainda que o pai não queira ler para o filho, eu acho importante que leia e trabalhe isso na sua cabeça, sabe? E o filho vai saber que se ele tem um Hieromim dentro de casa, ou um outro livro sobre o tema, é porque o pai está pensando aquilo de uma forma mais aberta. Está disposto a conversar, entendeu? É certo a gente falar que quando nasce uma mãe, quando nasce um pai, nasce também um contador de histórias? Ai, eu só acredito muito nisso. Se não fossem os meus filhos, se não fosse o Francisco, eu não teria mudado assim, como eu mudei de carreira, de vida, sabe? Você escrevia para ele? Muito inspirador. Eu escrevi. O Francisco nasceu com uma alergia a leite. A gente descobriu logo muito cedo quando eu fui tirar a mamadeira, tirar o peito e dar a mamadeira, né? No primeiro gole, ele começou a ficar roxo, com o olho inchado, eu fui desesperada para o hospital, não sabia o que era aquilo, nunca tinha visto uma reação alérgica, não sabia como era forte aquilo, e a partir de então, eu descobri que existe um outro mundo, o mundo das mães, que se preocupam com o alimento dos seus filhos, porque eles têm alguma restrição. Além de todas as preocupações que os pais têm, né, quando o filho nasce, a gente ainda tinha essa. Aí eu me juntei a um grupo de mães chamado Põe no Rótulo, e foi uma briga linda para a gente conseguir que os alimentos industrializados rotulassem os alergênicos. Então, hoje, quando você lê lá o rótulo, assim, contém leite, contém, sei lá, camarão, ou nuts, essas coisas que causam alergia, está tudo escrito lá por causa dessas mães. Olha só. Só que as mães tiveram uma melhora considerável para os seus filhos. E o Francisco seguiu alérgico. Ele hoje está com 13 anos, ele ainda tem alergia. E teve um momento que eu falei assim, oi? Ele continua com alergia? Ele continua com alergia a leite. Hoje ele é um pouco mais, a reação é um pouco mais branda, mais amena, mas ainda continua assim. E a gente tem sempre um medo de voltar como era antes, porque o risco de choque anafilático e morte é muito grande. Uhum. E aí eu cheguei a um momento que eu falei assim, bom, eu não posso ficar convivendo com alergia como se ela fosse um monstro. Ela não é um monstro, ela faz parte da nossa vida, é uma condição diferente, faz parte, e a gente vai ter que aprender a conviver. Eu comecei a conversar com escola, outros pais, e toda hora tinha festa, e eu tinha que mostrar as coisas, ensinar, explicar. Eu falei, bom, vou escrever uma história que ajude os outros pais a enxergarem a alergia também como uma condição, e não esse monstro assustador, né? Dá para conviver com alergia. E aí eu escrevi o Coxi Corre Perigo, que é uma fábula de um leãozinho que nasce com alergia a leite, mas que conhece uma gatinha na floresta, e ela mostra para ele que dá para se divertir, dá para fazer festa, dá para viver bem com os alimentos que a natureza nos dá, assim, tem outros leites que ele pode usar para substituir. E foi muito bacana fazer esse livro, porque eu também fiz com um ilustrador que é pai de uma criança alérgica. Foi seu primeiro livro? É o primeiro livro. Foi ele que me moveu para foi o Coxi que me moveu para esse universo das letras, porque aí eu sou assim, né, não vou fazer de qualquer jeito, eu vou aprender a fazer. Aí fui parar na pós-graduação, fiz pós-graduação de formação de escritor, depois eu fiz a pós-graduação de processos editoriais e depois de projetos gráficos. Então eu fui me especializando e agora eu estou na literatura infantil e juvenil. Vou te mostrar aqui, ó. O Francisco, então, foi super responsável. Ah, que graça. Você não está vendo em casa, mas é um leãozinho de pelúcia. É de pelúcia que eu mandei fazer. Só eu tenho ele. Adorei. Ele é meu, ele fica aqui comigo.
O Francisco foi o grande responsável, então. Foi. Opa, indo para a reta final aqui, a gente tem um quadro chamado Na Sua Estante, onde a gente pede dicas de Hum. livros, e eu queria, sei lá, que você indicasse livros infantis, eu acho que seria uma boa pedida. Provavelmente os Ah, pais que estão nos ouvindo, com certeza faria essa pergunta para você. gente, olha, a primeira coisa que eu posso fazer propaganda. Claro, por favor, o espaço Então, é eu seu. preciso dizer, assim, a Quase Oito, é quase8.com.br. Lá a gente tem vários tipos de livros para criança, de várias cores e vários tamanhos e vários temas, né? Entre os temas que a gente tem alguns temas que são de saúde, então eu tenho o Coxi Corre Perigo, que eu escrevi, mas lá tem também a Rima da Insulina, tem também O Alemão Levou a Vovó, que é sobre Alzheimer, Que legal. e tem Não, que um legal poema que o para Alzheimer João. levou a vovó, que legal. Eu entendi perfeitamente. Mas é muito bacana como é possível falar com uma criança sobre um tema tão difícil, Olha que sabe? fantástico. Assim, a literatura usada com leveza, ela permite milagres, assim. E a gente fez, por último, um poema para João, que foi escrito pela Andrea Taubman, que eu super recomendo. Andrea Taubman já é uma escritora conhecida da literatura infantil e juvenil também. Ela tem um livro super premiado, que é O Não Me Toca Seu Boboca, Ah, é para falar famoso. sobre Eu gosto desse pedofilia e livro, eu acho ótimo. abuso de crianças. E é super leve, gente. Então, assim, são temas difíceis, mas é super leve. E um poema para João que ela escreveu e a Quase Oito publicou é um poema sobre um menino, feito para um menino, na verdade, que tem paralisia cerebral. A gente, quando lançou, fez uma campanha para dar uma cadeira de rodas para a ONG One by One, que precisa muito de força lá, porque é um trabalho incrível que elas fazem com as mães de crianças com paralisia cerebral. E as cadeiras, elas ficam pequenas para essas crianças, né? A criança cresce, ela precisa trocar de cadeira. Uma cadeira custa quase R$ 3.000. Nossa, Então, complicado. e normalmente são pessoas carentes que Uhum. precisam. Então, a gente fez essa campanha com um poema para João. Mas a Quase Oito tem muitos livros bacanas. Sobre a Bacana, vou temática deixar o link. afro, por exemplo, tem o Ocan, A Casa de Todos Nós, da Luciana Nabuco, lindamente ilustrado pela Luciana. Que legal. A gente publicou ano passado, na pandemia, na verdade, 2019, 2020, a gente fez o Lila em Moçambique, escrito pela Andréia Prestes, neta do Luiz Carlos Prestes, que Que conta demais. como foi o exílio dela em Moçambique, da família, e também o Minha Valente Avó, que foi uma homenagem linda à Dona Maria Prestes, que faleceu esse ano, né? É. Nossa, que Que bonito. também foi ilustrado pela Marília Pirillo, uma ilustração completamente diferente do Uhum. Yaromin. É muito bacana ver os estilos, assim. Tem uma Nossa, galeria lá de livros que eu dicas escrevi. excelentes. Eu fiquei super curioso e eu acho que só de ter essa curadoria aí da editora vale muito a pena. Vou deixar o link aqui pro pessoal também que tá chegando. Paty, Pode deixar meu contato também, meu é isso que eu ia falar, o Instagram, seu eu estou super serviço, à como que é pro disposição. pessoal te encontrar e tal? Meu Instagram é @patcapela, com 2 L's, PAT, Capela, e meu e-mail pode ser o contato, não, vou dar, o patricia@quase8.com.br. Legal, E aí consegue falar comigo. Tem muita gente que me procura, às vezes, para pedir dica de escrita, dica de por onde começar, como publicar. Então, eu converso legal. com todo mundo, com o maior prazer. Tá, então, fica esse serviço, parabéns pelo trabalho. E é isso, Paty, gostou do papo? Adorei, Tadeu, adorei. Adorei, Muito obrigada pelo convite. adorei falar com É, você também, foi muito bom. foi muito bacana. Você falou que às vezes fica um pouco tímida, não? Foi fluido, eu acho que isso que importa. Foi bacana. Eu fico sim, mas eu acho que é quando tem plateia. É, quando as pessoas estão ouvindo nas suas casas, não tem tanto problema. Eu não vou Obrigado, saber que viu? elas estão ouvindo. É,
Obrigado pelo papo, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Fiquei muito feliz de poder falar sobre isso com você. Falar sobre o amor é sempre uma boa pedida também, independente de qualquer coisa. Obrigado, viu? E a Isso casa é aí. sua. Eu Sempre que que tiver agradeço. temas interessantes, pode procurar o Rabiscos. Ah, bacana. Vou trazer aqui os novos lançamentos em Isso breve. aí, isso aí. Pessoal que está em casa, quinta-feira, cabine do filme com a Carol Pedrosa. E dicas, sugestões, podcastrabiscos@gmail.com. E para o pessoal que quer enviar livro, caixa postal, número 129, CEP 37.701.010. Está aqui na descrição também. Eu volto a falar que o pessoal que envia livros, a gente consegue ver todos. A gente tem recebido bastante livros, então, infelizmente, não dá para dar os feedbacks todos de um modo rápido, mas a gente pega todo o material com muito carinho. Quero agradecer muito o pessoal que faz a curadoria comigo, a Carol, o Alisson, a Lua, que me dão ajuda aí nas leituras, nas seleções. E é isso. Obrigado a todos, bom dia, boa tarde, boa noite.